Bom dia, boa tarde ou boa noite, meninos da 12ª classe. Vamos continuar com as nossas aulas em casa e por isso hoje estou a preparar-vos uma série de vídeos sobre radioatividade. Mas antes de falarmos da radioatividade, vamos nos lembrar da produção de raio-x em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen estudava a luminescência produzida por radiações num tubo de Crookes. Ele colocou uma resistência em frente ao cátodo, elétrodo negativo, e de frente do cátodo ele colocou um alvo que funciona como ánodo elétrodo positivo. Ligou a resistência a um circuito de baixa voltagem e a corrente elétrica, ao passar pela resistência, aquece o cátodo. O cátodo vai libertar eletrões que são acelerados por um circuito de altíssima voltagem em direção ao ánodo. Os eletrões chocam com o ánodo absorve as partículas, absorve a energia cinética dos eletrões e emite raio-x. Portanto, os raios-x são produzidos pelo bombardeamento de eletrões num alvo metálico que, ao absorver a energia dos eletrões, vai emitir raio-x. Ok? Depois da descoberta dos raios-x por Röntgen em 1895, o físico francês Antoine-Henri Becquerel interessa-se pelos raios-x e procura investigar que outros materiais emitem raio-x. E ele começa a trabalhar com urânio, mais propriamente com sais de urânio, que ele pensava que poderiam emitir raio-x. Naquela época chovia muito em Paris, e então Becquerel colocou os seus sais de urânio embrulhados numa gaveta fechada que também tinha películas fotográficas. E ele notou que essas películas fotográficas eram impressionadas pelo urânio. Como os sais de urânio estavam dentro de uma gaveta fechada, ele concluiu que os sais de urânio emitiam uma estranha radiação que, mesmo no escuro, impressionavam as películas. Ou seja, essa radiação era diferente dos raios-x, porque os raios-x eram produzidos pelo ánodo, emitidos pelo ánodo, a partir do bombardeamento por eletrões. Aqui não, o urânio emitia espontaneamente uma certa radiação que impressionava películas fotográficas. Um ano depois, em 1897, um casal de cientistas franceses, Marie e Pierre Curie. Marie era de origem polaca, era da Polônia,
interessa-se pelos raios de Becquerel, que ficaram assim conhecidos na altura, os raios de Becquerel. O casal Marie e Pierre Curie descobrem dois novos elementos com propriedades semelhantes. Descobrem o rádio e o polônio. O rádio era 2 milhões de vezes mais potente que o urânio na emissão desses raios. O polônio ficou assim batizado em homenagem a Marie Curie, porque ela era da Polônia. Tá? Ok, nesta altura, estamos em 1897, aqui, ainda não se conhecia o núcleo do átomo. Lembrem-se que o núcleo do átomo só foi descoberto em 1911 por Ernest Rutherford, quando se preocupavam com a forma do átomo. Falamos disto nos modelos atômicos. Ok. Rutherford interessa-se também pelos raios de Becquerel e faz uma experiência que hoje dizemos simples, mas na altura devia ser muito difícil. Ele coloca entre duas placas eletrizadas com cargas de sinais contrários, Rutherford coloca urânio e percebe que o urânio emite dois tipos de radiações. Uma radiação, que eu vou representar aqui com a cor verde, era desviada para a placa positiva. Sofria uma deflexão em direção à placa positiva. Rutherford pensou que como ela é atraída pela placa positiva, ela tem que ser constituída por cargas negativas. E deu-lhe o nome de radiação beta, que mais tarde se descobriu que eram, afinal, eletrões. Portanto, a radiação beta é constituída por eletrões. Rutherford também descobre que outra radiação era desviada para a placa negativa. Sofria deflexão em direção à placa negativa. Deu-lhe o nome de radiação alfa. Radiação positiva, que mais tarde se veio a descobrir que era constituída por núcleos de hélio. Ok? Um pouco mais tarde, descobre-se um terceiro tipo de radiação emitida pelo urânio. Esta radiação, que ficou conhecida como radiação gama, não é desviada por nenhuma das placas, ou seja, não sofre o efeito de campos elétricos nem magnéticos. Descobriu-se que esta radiação gama era constituída por ondas eletromagnéticas de alta frequência. Portanto, os núcleos radioativos, urânio, rádio, polônio, têm a propriedade de emitir até 3 tipos de radiação: radiação beta, radiação alfa e radiação gama. Radiação alfa e beta são partículas positivas e negativas. Partículas de hélio e eletrões. Por isso chamam-se radiações corpusculares.
radiação gama são ondas eletromagnéticas de alta frequência. Ok? Importa referir que um elemento químico qualquer é representado da seguinte forma. E é o símbolo químico do elemento. Por exemplo, vamos supor urânio, símbolo químico U. Z representa o número atômico, o número que ele ocupa na tabela periódica. O urânio ocupa o lugar 92 na tabela periódica. A é o número de massa, o seu peso médio. Urânio 235. Quer dizer que o urânio tem uma massa atômica de 235 unidades de massa atômica. O rádio, por exemplo, tem número atômico 88 e 226 de número de massa. Se eu quiser saber quantos neutrões possui o núcleo do átomo, eu tenho que saber que o número de massa A é o número de neutrões, o número de prótons mais o número de neutrões. Ou seja, o número de neutrões será A menos Z. No caso do urânio, 235 menos 92. Cento e 143 neutrões. Já? Portanto, um elemento radioativo é representado desta forma. Descobre-se ainda que, por exemplo, o tal de urânio 92-235 não é o único urânio que existe. Há outros urânios. Temos, por exemplo, o urânio 92-238 ou o urânio 92-231. O hidrogênio, nós temos o hidrogênio que tem número atômico 1, número de massa 1. Mas temos outro tipo de hidrogênio. Este chama-se prótio ou hidrogênio. Este chama-se deutério. E também se pode representar assim. E este chama-se trítio. E pode-se representar assim. Este é o prótio. Já? Vocês reparem uma coisa aqui. Todos estes elementos, urânio, têm o mesmo número atômico. Hidrogênio tem o mesmo número atômico. São o mesmo elemento. Quer dizer que ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Por isso, eles chamam-se isótopos. Iso, mesmo. Topos, lugar. Os isótopos são elementos com o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Na verdade, são o mesmo elemento químico, com pesos diferentes. Além dos isótopos,
também temos os chamados isóbaros. Reparem nestes 3 elementos: argon, potássio, cálcio. Eles ocupam posições diferentes na tabela periódica. Posição 18, posição 19, posição 20. Quer dizer que são elementos diferentes. Mas eles possuem o mesmo número de massa. Chamam-se isóbaros. Mesmo, baros, peso. Então tem o mesmo peso. 40 unidades de massa atômica. Temos um outro grupo de elementos mais raros, os isótonos. Iso, mesma, tonos, força. O que é que isto significa? Significa que no núcleo destes elementos existe o mesmo número de neutrões. Não se esqueçam que o número de neutrões A menos Z. Então, 11 menos 5, 6 neutrões. 12 menos 6, 6 neutrões. Isótonos, mesmo número de neutrões. Ok? No próximo vídeo vamos falar das radiações, das emissões radioativas particulares. Vamos ver a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama. Radiação alfa já dissemos que é a emissão de partículas de hélio. Radiação beta, emissão de eletrões. Esta radiação beta tem a particularidade de poder ser negativa, quando emite eletrões, ou positiva, quando o núcleo radioativo emite positrões. E a radiação gama, que é a emissão de radiação eletromagnética.